Olá, graça e paz da parte de Cristo seja o árbitro em seu coração. Estamos aqui para prosseguirmos com a reflexão na carta aos Hebreus, o capítulo da fé. Paulo diz que 1 Coríntios 13 é o hino ao amor. E Gênesis 1, o hino da criação. Hebreus 11 é o hino da fé. E já meditamos nos versos 1 e 2, hoje meditaremos no verso 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Fé é a convicção de que Deus existe, mesmo sem ter visto com os nossos olhos. E é pela fé que o texto começa dizendo que entendemos, pela fé. Fé é uma convicção firme de uma realidade que, embora não possa ser atestado pela visão, pelo que se vê, mas é atestada pela convicção, pela fé. É algo que Deus põe no coração do ser humano. Pela fé entendemos. O comentarista do Novo Testamento, Kistemaker, nos diz que a fé não é um assentimento cego, mas envolve o intelecto e a mente do homem. Fé e ciência não se contradizem, pelo contrário, se complementam, se harmonizam. E tem coisas que a ciência nunca vai explicar. Entretanto, a fé supera as limitações da ciência. Por isso é fundamental crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante a gente ressaltar que quando Deus criou todas as coisas, ninguém testemunhou isto. É muito importante a gente relembrar as palavras de Deus a Jó, lá em Jó capítulo 38, versículo 4, onde Deus pergunta a Jó desta forma: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Ninguém estava lá. Ninguém. Nem Adão, nem Abraão, nem Moisés, nem os cientistas lá do Egito, os arquitetos que construíram as pirâmides. Ninguém estava lá. Não, e nem os cientistas dos nossos dias. Mas Deus estava. Onde ninguém esteve antes, Deus estava lá, eternamente. E foi Ele quem trouxe a existência de tudo o que há. É muito importante relembrar as palavras do apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Romanos. No capítulo 1, verso 20, Paulo diz: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ainda no verso 21, o apóstolo diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus que nos deu a percepção, Deus nos criou com o senso, o discernimento, o intelecto, com inteligência, inclusive para percebermos a criação do universo como obra de Deus. E a pessoa que não crê é que endureceu e cegou o coração para não ver as coisas que Deus fez de forma maravilhosa. Ainda prossegue: pela fé entendemos que foi o universo formado. O capítulo 1 de Gênesis é o hino da criação. E ali diz que em 6 dias Deus criou os céus, a terra, o universo inteiro e tudo o que há. O Deus eterno trouxe à existência tudo o que hoje conhecemos. E é pela fé na palavra de Deus que realmente conhecemos ou compreendemos a criação do universo. Diz assim, 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, pela palavra de Deus, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles,
a lua, as estrelas, os planetas, etc., as constelações. E o versículo 9 diz, pois ele, Deus, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então foi pela palavra, pela fé, cremos que pela palavra Deus formou os céus e a terra. Deus ordenou tudo e tudo passou a existir pela sua vontade soberana e pela ordem, pela palavra do Senhor. De maneira que o invisível, prossegue o texto bíblico, de maneira que o visível, a gente vê o sol, a gente vê a lua, as estrelas, os rios, os peixes, os animais, as plantas, a gente vê uns aos outros, as montanhas, mas a gente não vê Deus. A gente não vê Deus. A gente não vê, por exemplo, o ar, o vento, nem por isso a gente deixa de acreditar. Então, de maneira que o visível, tudo o que existe, veio a existir pela palavra de Deus. Olha, os cientistas têm estudado outros planetas, contudo, estas coisas não existiram sempre, e passaram a existir a partir da ordem divina, pelo poder da sua palavra. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ordenou e veio tudo a existir. Veio a existir das coisas que não aparecem. Ninguém presenciou a criação, como já disse. Deus perguntou a Jó, onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Por isso o homem precisa crer, precisa confiar no que Deus revelou em sua palavra. A Bíblia é o livro de Deus, o livro que Deus inspirou pelo Espírito Santo, através de homens que Deus separou e escolheu para revelar a sua glória, a sua verdade, o seu plano eterno. É pela palavra de Deus, é por meio do que Deus nos diz em sua palavra, que nós passamos a conhecer a origem de todas as coisas. A matéria não é eterna. A matéria não existiu sempre. Aquela ideia panteísta de que tudo é Deus é equivocada, contraria as Escrituras Sagradas. Os céus passaram a existir. A terra, o mar, o ser humano, tudo veio a existir a partir da palavra de Deus. Não existiram sempre. E é importante lembrar que Deus criou tudo para a sua própria glória. Olha, relembrando Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Concluímos dizendo que a existência de todas as coisas não foi um acidente cósmico, não foi. Não foi resultado de uma explosão fenomenal, de amplitude tal. Não foi resultado de uma grande explosão ou uma geração espontânea, um desenvolvimento evolutivo, assim, natural, espontâneo. A criação veio a existir a partir do mandamento de Deus. Haja céu, lua, estrela, sol, montanhas, rios. E Deus, por fim, formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. A única explicação verdadeira, confiável para a origem de todas as coisas é aquela que Deus revela em sua santa palavra. Então é a Bíblia que nós devemos recorrer. A ciência é importante, mas a ciência se contradiz às vezes. De vez em quando eles precisam reformular as suas teorias, porque descobriram que não era exatamente como pensavam ser. Mas a Bíblia é imutável, a imutável palavra de Deus, infalível, verdadeira. Você pode confiar no que as Escrituras dizem. Por fim, a fé não é salto no escuro, não, mas é uma convicção que o Espírito de Deus põe no coração do pecador, no meu e no seu coração. Deus nos deu uma inteligência. Percebemos. O homem tem a capacidade de perceber, discernir. Até o senso crítico que o homem tem é uma habilidade que Deus lhe deu para desconfiar
daquilo que não é de acordo com a verdade. E nós precisamos ter essa percepção, essa avaliação. E a gente já percebeu que a ciência nem sempre está coerente, embora seja muito importante, tenha feito preciosas descobertas, mas a ciência não tem a palavra final. Você está vendo, por exemplo, a dificuldade da ciência em relação ao Covid-19. E ainda vai ter uma dificuldadezinha até conseguir uma vacina definitiva, que não sei se será tão definitiva, ok? Olha, gente, é isso aí. A fé não é pular no escuro. A fé não é uma convicção ignorante. Não, a fé se embasa, se fundamenta na palavra de Deus. Não cremos em qualquer coisa. Cremos no que Deus disse em sua santa e gloriosa palavra. Tudo que existe, toda a criação, é obra do Deus único que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que se revela ao ser humano por meio da criação. Deus se revela também por meio da sua palavra e Deus se revela especialmente de forma final e peremptória, conclusiva, na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é Deus bendito eternamente. Assim, queridos, pela fé entendemos, sim, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E quem não tem essa fé não agrada a Deus e nunca contemplará a beleza e a majestade da glória de Deus como aquela bênção suprema e eterna. Verá a glória de Deus, mas lamentavelmente, se não crer, será banido da glória e da face do Senhor. Não seja desses. Creia no que Deus nos diz em sua santa palavra. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.